Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luan e eu estou aqui hoje para apresentar a solução do problema B da primeira fase da Maratona Feminina de Programação, que aconteceu em abril de 2025. O nome do problema é Mapa da Cidade. Ah, Dado que você está vendo a solução do problema, eu assumo que você sabe a definição e tenha pensado um pouquinho sobre como é o problema, mas se eu capitulando a definição dele, o problema te dá um gráfico como entrada e temos uma definição do que seria um grafo bom. O grafo bom é um grafo que é conectado e que não contém ciclos. Se eu vim aqui, eu posso mostrar para você que ser um gráfico conectado seria esses três com nós com essas arestas, formariam um gráfico conectado. Mas se eu removesse qualquer uma das arestas, fica dois componentes separados que não consegue se navegar um para o outro com através dessas arestas, então forma um grafo não conectado. Sobre a questão do que seria um ciclo, é bem intuitivo, é formalmente matematicamente, eu não sei muito bem a definição, mas eu sempre penso como dado um nó, eu consigo navegar entre arestas sem repetir nenhuma aresta, tal que eu consiga chegar nesse mesmo nó novamente. Deve dar para formular uma forma matemática para resolver isso. Mas, por exemplo, aqui eu tenho um ciclo onde eu tenho esses três vértices e eu consigo navegar desse nó aqui, eu desço, vou para a direita e subo e eu cheguei no mesmo vértice formando um ciclo, sem precisar repetir qualquer aresta. Lembrando os limites do problema, rapidinho, eu tenho o gráfico pode ter até 10 a 5 vértices e até 2 vezes 10 a 5 arestas. Dada a definição da entrada e o que seria um grafo bom, o grafo, o problema primeiramente te pergunta se o grafo é bom ou não. E se o grafo não for bom, ele te permite fazer duas operações: adicionar e remover arestas. E dado que ele não é bom, ele te pergunta quantas operações são necessárias tanto de adicionar quanto de remover arestas para tornar o grafo bom. É bem intuitivo o fato que essas operações são bem dependentes, então você pode pensar em resolvê-las independentemente também. Vendo o fato que se você adicionou uma aresta, você não vai querer remover ela, porque senão seria operações inúteis. E o mesmo vale para se você remover uma aresta, você não vai querer adicionar ela de novo, senão seria uma operação redundante. Pensando em como contar o número de arestas que devemos adicionar, a gente volta para o conceito de grafo, que é de componentes conectados. Um componente conectado de um grafo seria um conjunto de nós que ele pode se alcançar passando por vértices. Nesse grafo aqui tem dois componentes conectados, o primeiro e o segundo, porque eles podem se conectar entre eles e funciona. E se eu desse outro exemplo que agora todos eles são conectados, eu teria só um grafo com um componente conectado. Entre dois componentes conectados, a gente quer conectar eles, claramente com arestas. O que nós podemos fazer é desenhar um pouquinho aqui e dá para perceber que o que precisa somente é adicionar uma aresta entre qualquer um nó de um componente com o outro e faz com que ele seja conectado e eles se unam em um componente conectado maior. Nessa mesma ideia, se eu tivesse três componentes conectados, eu posso desenhar aqui assim. Eu tenho esses três componentes. Se eu adicionar uma aresta desse componente para o de baixo e desse componente para o da direita, eu não preciso saber o. Eu não preciso adicionar entre o componente
de cima e o da direita mais, porque senão formaria um ciclo e teria uma aresta redundante aqui. Isso te induz a contar que o número de... Se eu definir C, o número de componentes conectados, então eu necessito de C menos umas operações de arestas que eu tenho que adicionar no grafo. Para contar o número de componentes, é simplesmente uma questão de busca no grafo e fazer uma BFS ou DFS, que eu vou entrar no mérito daqui a pouquinho. Sobre a questão de remover arestas, tem duas formas de olhar, resolver essa parte do problema. Uma primeira parte é explorando a definição e propriedade de árvore. A definição de se um grafo é bom ou não é exatamente a definição do que seria uma árvore. Porque uma árvore é um grafo que é conectado e não contém nenhum ciclo. E uma propriedade muito interessante de árvores é que se a árvore tem n vértices, então ela tem exatamente n menos mais arestas. Dado que nós temos no problema inicialmente m arestas e adicionamos c menos umas arestas com essa operação de adicionar, e no final nós queremos ter exatamente n menos uma, a gente basicamente tem que remover o que sobrou, o que vira uma continha de menos com m mais c menos 1, menos o número de arestas que nós queremos ter, que é n menos 1. Isso tira e nisso você já tem o número de arestas a remover que você precisa. Mas se você não estava com conhecimento disso na prova e não saber desse detalhe, também tem outra forma relativamente simples de contar o problema. O que é aproveitando a DFS ou BFS que você vai usar para contar o número de componentes conectados. Quando a gente faz uma BFS ou DFS, é bem simples a questão de que nós temos um grafo e tem arestas durante a BFS que vão descobrir um nó ou arestas que vão ser meio redundantes e não serviu para nada. Por exemplo, se eu começar a DFS nesse nó, eu posso descer aqui e eu descobrir um novo nó. Esse nó vai passar por essa aresta e descobrir um novo nó. E nisso eu tenho duas arestas que descobriu novos vértices. E quando eu voltar para esse nó aqui, eu vou explorar esse nó. E nisso, esse nó não descobriu nenhuma nova aresta. Então ele é uma aresta redundante e eu posso remover. Então eu posso fazer na BFS, contar o contador de quantas arestas foram úteis ou inúteis e simplesmente dar isso como saída. Uma última informação aqui antes de irmos para a implementação que eu esqueci de mencionar é o fato da complexidade do problema. Como na implementação eu só vou fazer uma DFS e você pode escolher usar uma BFS, uma DFS ou qualquer algoritmo de percorrer um grafo à sua escolha para computar os valores, a complexidade no final é na ordem de n mais m, onde n é o número de vértices e m é o número de arestas. Espero que isso fique claro. Com a implementação vai ficar mais claro que eu só vou percorrer no final o grafo e fazer algumas contas. Algo muito simples. Então, seguimos para a implementação. Entrando no mérito da implementação, eu vou usar a opção de implementar contando o número de arestas úteis e inúteis no grafo, ao invés de contar o número de arestas a remover pela fórmula de árvore, onde a árvore tem n-1 vértices. E para a implementação, eu vou fazer uma implementação bem clássica do que seria uma DFS em C++, onde eu defino uma constante que seria meu tamanho máximo do problema, faço uma lista de adjacência e faço um vetor de visitados. Isso defino os valores que eu quero computar no problema, número de componentes, arestas úteis, arestas inúteis, arestas
adicionar. E nisso eu quero fazer uma DFS para computar esses valores. Começando por lendo a definição do problema, eu leio dois números inteiros nm, que é o número de vértices e o número de arestas. Nisso o problema segue com m pares de valores AB, que são os que representam as arestas do grafo. Eu removo -1 para mudar a indexação de 1 based para 0 based, só por questão de preferência. E passo por todo o nó. Se ele ainda não foi visitado por nenhuma DFS, eu faço uma DFS a partir dele e adiciono a quantidade de componentes em 1. E como seria a DFS? Ela recebe um nó, ela marca o nó como visitado e passa por todos os valores adjacentes a esse nó. Se o nó adjacente não foi visitado, visita esse nó com a DFS e adiciona 1 à contagem das arestas úteis. Após isso, as arestas inúteis seria o número de arestas que eu recebi menos o número de arestas úteis, o que faz bastante sentido. E o número de arestas adicionar é a quantidade de componentes menos 1, como discutimos. Nisso, eu ainda não entrei no mérito de checar se o grafo é bom ou não, mas eu posso basicamente só ver se eu não preciso fazer nenhuma operação. Se eu não preciso fazer nenhuma operação, então é um grafo bom. E se eu preciso fazer alguma operação, então não seria um grafo bom. Então, se o número de arestas inúteis é igual a 0 e o número de arestas adicionar é igual a 0, e o grafo é bom, posso sair. Caso contrário, o grafo é ruim e eu imprimo o número de arestas adicionar e o número de arestas inúteis. Passando para compilar o problema aqui. Pode ver que eu tentei algumas vezes antes. Eu passo um caso muito simples, que eu tenho 3 nós e 2 arestas. 1 ligando no 2, 2 ligando no 3. É um grafo bom. Passando pelos exemplos da entrada aqui, que é dado no enunciado do problema. O segundo exemplo dá ruim com 1. E o terceiro exemplo dá ruim com 0,3. Eu imprimi na ordem errada. Seria arestas inúteis e depois arestas adicionar, mas é apenas um detalhe que não importa muito. Mas se eu pego aqui, implemento, faço agora. Aí eu implementei errado. Isso. Resolvendo um erro de compilação. Eu pego, imprimo e imprimo em ruim 3.0 como esperado. Essa é a implementação do problema. Espero que tenham entendido. Espero que isso tenha útil. Tchau, tchau.